Os Segredos de Stonehenge, um portal para o passado misterioso em meio às vastas planícies de Wiltshire, na Inglaterra, ergue-se Stonehenge. Um monumento que desafia o tempo e a compreensão humana. Há mais de 4.500 anos, mãos desconhecidas ergueram essas pedras colossais, transformando-as em um enigma que atravessa milênios. Não é apenas um círculo de rochas, é um testemunho da engenhosidade de uma civilização perdida. Um quebra-cabeça cujas peças continuam a intrigar arqueólogos, astrônomos e sonhadores. O que levou essas pessoas a construir tal maravilha? Qual era seu propósito? E como conseguiram alinhar essas pedras com os céus de maneira tão precisa? Neste estudo mergulhamos nos mistérios de Stonehenge, desvendando as teorias sobre sua construção, os possíveis significados que carregava e o conhecimento astronômico que parece pulsar em sua estrutura. A construção de Stonehenge, um triunfo do engenho antigo. Imagine um mundo sem máquinas, sem metal, apenas com madeira, cordas e a força bruta de mãos humanas. Foi nesse cenário que Stonehenge começou a tomar forma por volta de 3.000 anos antes de Cristo, em um processo que se estendeu por mais de 1.500 anos. O monumento é composto por um anel externo de pedras sarsen, cada uma pesando até 25 toneladas, unidas por lintéis que formam um círculo contínuo. No interior, um semicírculo de trilitons, ainda mais imponente, se ergue, enquanto pedras menores conhecidas como bluestones repousam no coração da estrutura. A escala dessa obra é impressionante, mas o verdadeiro mistério reside em como ela foi realizada. As pedras sarsen, extraídas das colinas de Marlborough, a cerca de 32 quilômetros de distância, provavelmente foram transportadas com trenós de madeira, rolos, e quem sabe até mesmo por rios usando balsas improvisadas. Mas as bluestones são um enigma ainda maior, vindas das colinas de Preseli, no país de Gales, a mais de 240 quilômetros dali. Essas rochas, de até 4 toneladas, desafiam a lógica. Alguns acreditam que geleiras as carregaram durante a Era do Gelo, mas estudos recentes apontam para um esforço humano monumental, equipes de trabalhadores arrastando as pedras por terra e mar. Movidas por determinação, e talvez por uma crença que ainda não compreendemos, erguer essas pedras foi outro feito extraordinário. Os construtores cavaram buracos profundos no solo calcário, posicionaram as rochas com cordas e alavancas e as fixaram com precisão. Os lintéis colocados no topo das sarsen sugerem o uso de andaimes de madeira e juntas do tipo macho e fêmea, uma técnica que revela um domínio surpreendente da engenharia. Mesmo com essas explicações, a sensação de mistério persiste. Como um povo tão antigo realizou algo tão grandioso? A resposta, como as próprias pedras, permanece parcialmente oculta. O propósito de Stonehenge, entre o sagrado e o prático. Por que Stonehenge foi construído? Essa pergunta ecoa há séculos, e as respostas são tão variadas quanto fascinantes. Uma das teorias mais antigas sugere que o monumento era um local sagrado, talvez um templo para divindades celestiais, ou um espaço de reverência aos ancestrais. Ossos humanos cremados encontrados nas proximidades reforçam a ideia de que poderia ser um cemitério sagrado, um ponto de conexão entre os vivos e os mortos. Outra hipótese, mais recente, propõe que Stonehenge era um santuário de cura. Esqueletos descobertos na região mostram sinais de doenças e ferimentos. E alguns acreditam que as bluestones, trazidas de tão longe, eram vistas como portadoras de propriedades mágicas ou medicinais. Viajantes poderiam ter cruzado grandes distâncias na esperança de encontrar alívio para seus males. No entanto, essa teoria é debatida, pois as evidências são indiretas, deixando espaço para ceticismo. E há quem veja Stonehenge como um calendário ou observatório astronômico, uma ideia que ganha força ao examinarmos seus alinhamentos com o céu. Seja como um local de culto, cura ou ciência, Stonehenge parece ter sido um ponto de convergência para a vida daquela sociedade. Um lugar onde o terreno e o celestial se encontravam, conhecimento astronômico, pedras que dançam com os céus. Entre os segredos mais cativantes de Stonehenge está a sua relação com os astros. O monumento não é apenas uma estrutura estática, é um instrumento vivo, desenhado para dialogar com o Sol, a Lua e possivelmente as estrelas. Durante o solstício de verão, o Sol nascente se alinha com a pedra do calcanhar, lançando sua luz através do centro do círculo. No solstício de inverno,
o pôr do sol se encaixa em outro alinhamento cuidadosamente planejado. Esses eventos não são obra do acaso. Eles revelam um povo que observava o céu com atenção e propósito. Esse domínio do ciclo solar provavelmente ajudava a marcar as estações do ano essencial para uma sociedade agrícola, que dependia do tempo certo para plantar e colher. Mas o conhecimento dos construtores, e além alguns estudiosos, apontam que certas pedras acompanham o ciclo lunar de 186 anos, sugerindo que Stonehenge poderia prever eclipses. Há até especulações de que o arranjo das pedras reflete constelações ou estrelas específicas. Um indício de que aqueles antigos astrônomos tinham uma visão ampla do cosmos. Como adquiriram esse saber? Talvez por gerações de observação paciente registrando os movimentos celestes com uma precisão que desafia nossa percepção de primitivo. Stonehenge, nesse sentido, é mais do que um monumento, é um legado de curiosidade e inteligência, o chamado Eterno das Pedras. Stonehenge permanece como um portal para um passado que nunca conheceremos por completo. Cada descoberta, ferramentas antigas, restos humanos, alinhamentos celestiais, ilumina um fragmento de sua história, mas também lança novas sombras de dúvida. Quem eram essas pessoas movidas por uma força que as levou a erguer montanhas de pedra? Que crenças ou necessidades as guiaram? E o que mais jaz escondido sob o solo de Wiltshire, esperando para ser revelado? Mais do que uma relíquia, Stonehenge é um espelho da alma humana, nossa busca por significado, nossa capacidade de criar e nossa conexão com o universo. Enquanto as pedras resistem ao vento e ao tempo, elas continuam a nos chamar, convidando-nos a imaginar, a questionar e a maravilhar-nos com os segredos que guardam. Pois no final, Stonehenge não é apenas um mistério a ser desvendado, é uma história que se escreve a cada olhar curioso que lançamos sobre suas formas silenciosas,